Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Yo, esse é o Ladeira Crew. Olá, eu sou a Paula Petreca e tô aqui com vocês mais uma série, mais uma temporada de Ladeira Bausch. Olá, eu sou a Juliana Alves, sou artista, pesquisadora, encadernadora, arte educadora e estou aqui na Ladeira com a minha parceira Paula e encantada com a participação do Rafa nessa Ladeira Crew. Salve família, aqui quem fala, Rafa Fernandes, Sonic Soul. Estou aqui na Ladeira Crew, esse projeto da Ladeira Bausch. Professor, artista da dança, produtor e b-boy, integrante da South Brothers Crew. Ladeira Crew! Vamos lá, então, abrir esta mesa que se tornará o episódio 110 do Ladeira Bausch. O Ladeira Bausch surgiu em 2020, pandemia, Paula em São Paulo, eu em Curitiba, a gente já se conhecia antes, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa conversar sobre dança. E aí, a gente começou a fazer chamadas, chamamos amigos e aprendemos muito até aqui. Então, vai fazer 5 anos que a gente está gravando, fazendo projetos, pensando a dança. E o principal objetivo é horizontalizar o pensamento de dança. Conversar a dança aqui entre todo mundo, entre todos os tipos de dança, categorias, meios que fomentam a dança. E a gente tem alguns eixos, né? Eixos que a gente pensa o Ladeira Bausch. Além de horizontalizar, é pensar a documentação biográfica de pessoas que trabalham com dança, é pensar questões, conceitos pedagógicos também. A gente pensa também em... Deixa eu pegar meu roteirinho aqui. A poética da queda, que é o artista, quem é a biografia e como é que esse artista se apresenta poeticamente em queda. Porque a gente pensa que assim, deitar os pensamentos, deitar o corpo no chão e pensar a dança é uma maneira de horizontalizar esses pensamentos. E a outra coisa que a gente pensa é a acessibilidade, é trazer o gesto, é trazer o corpo, a diversidade de corpo, diversidade de pensamento, diversidade de dança em descrição de movimento, em falar sobre movimento, em descrever em audiodescrição o movimento. Esses são alguns eixos e algumas frentes que o Ladeira Bausch tenta perseguir e tenta percorrer. Agora eu vou passar para a Paula, para ela falar um pouco sobre o episódio. Oi, gente, eu sou a Paula. Boa tarde para todos, todas, todes. É bem importante também falar aqui no Ladeira, a gente tem uma ética assim, de conversa de bastidor. Então, a gente quer mostrar o que não vai para a cena mesmo, quebrar mito, quebrar tabu, falar de perrengue, trazer também o humor. E nesse lugar de bastidores, as histórias que também não são contadas nos interessam muito, aquilo que não fica nas fontes oficiais, as polêmicas, né, as conversas de bastidores. E aí, para o episódio de hoje, a gente está entrando num lugar, assim, falando de história, a categoria história, que é um lugar muitas vezes não falado, que é o lugar da mulher, né? Então, acho que dentro da tua trajetória, Fê, que vai falar com a gente já, e dentro da cena do break, a gente falar de mulher é sim um registro biográfico, mas que vai se conectar com um âmbito muito de uma história coletiva, né, da história das mulheres, mulheres na arte, mulheres na dança, mulheres no break, e onde a gente acredita que outras discussões femininas e até feministas também se tocam dentro do assunto que a gente vai conversar hoje. Então, é um pouco por aí que o episódio 110 vai navegar hoje, falando das meninas, das manas no break. E vou passar a palavra para o Rafa, só para introduzir a Fê. O Rafa, que fez a curadoria. Estou aqui muito agradecido, né, na real. Nunca imaginei que o episódio 34 poderia desdobrar no episódio 110 com a minha participação, ainda mais uma ideia que eu só joguei aquela vez. Imagine a gente trazer um registro sobre as pessoas daqui de Curitiba, porque é um material que está se perdendo e é uma coisa que super se discute, né?
E com a minha entrada no meio acadêmico também, a dificuldade de encontrar material de pesquisa. E aí eu fiquei pensando, se alguém tivesse começado a fazer algum registro, escrever alguma coisa há 10 anos atrás, hoje já teríamos muita coisa. Então, por que não agora, né? Por que não começar agora algo pensando que daqui 10 anos, e eu tenho essa visão visionária, que a cena da dança vai estar em outro lugar. Então a gente está começando agora a polinizar e construir essas pontes também de registro, as pessoas terem aonde se socorrer, tá? Se amparar, para saber aonde que ela tem que ir. E obrigado mais uma vez por confiar aí nessa ideia maluca. E curadoria e mediação. Eu pensei isso, os principais nomes das pessoas que atravessaram essa minha trajetória de 20 anos. E, principalmente, dar voz e visibilidade nessa oportunidade que eu tive. Então, mais uma vez, não é pra mim isso. É uma coisa que eu tô pensando que vai desdobrar pra muito mais gente. É muito mais interessante, né? Vamos fazer o gancho de ontem pra gente já começar? Ontem, gente, a gente teve o bate-papo. Você que tá aí no Spotify já escutou o episódio anterior com o Ben Tien. E depois, aqui na colônia de férias, rolou a oficina dele, chamado Caminhos do Breaking. Oficina genial. O cara conseguiu mapear coisas assim da era pré-hip hop, na época das gangues, né? E que pavimenta muito o que é o hip hop que a gente conhece hoje. E foi passando o tempo, e aí, quando passa o tempo, década de 60, 70, 90, nos 2000... E eu não vi um nome de Big Girl. Ele só falou de B-Boy, E aí me abriu um triplex aqui, né? Que é... E as Big Girls? Elas começam a aparecer em algum momento da história ali na norte estadunidense. Que é na década de 90 com os filmes. E geralmente... Não, é umas minas que nem são da cena breakings. É gente que aprendeu ali a dança uns negócios... para fazer pro filme ou pra coreografia, né? Mas não viveu o estilo de vida da coisa. E aí vem a segunda pergunta pra mim. Tá, as Big Girls, elas estavam ali. É impossível. Elas estavam ali, né? O que aconteceu? E não tem ninguém melhor pra responder do que pra mim, que é a autoridade no tema aqui em Curitiba hoje, né? E que carrega muito, tá trazendo muito a cena do breaking em si, no geral. Que é você, Fer. Não teve outro nome, na hora. Falei, não, vai ter que ter Big Girl, não tem essa. Vai ter que ter Big Girl e tem que ser a Fer, senão eu nem brinco. Então, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Se quiser começar falando um pouquinho quem é a Fer, e aí já faz esse gancho de cadê as Big Girls? Pessoal, é muito satisfatório estar participando desse momento aqui com vocês. Eu acredito muito na construção do conhecimento de forma coletiva. E a importância da gente contribuir dessa forma com as gerações seguintes, né? Nós não tivemos tanto acesso, né? A gente procura registros, a gente não encontra, mas eu acredito que é um dever nosso hoje, com os acessos que nós temos, construir esse material, que vai ser um material que vai embasar essa geração que está se formando hoje, que está também no processo de construção de cultura. Nós somos construtores de cultura, carregamos esse legado. Então, eu gostei muito aqui, né, de vocês apresentando e falando dessa proposta, porque compactua muito com aquilo que eu acredito enquanto verdade, enquanto possibilidade da gente perpetuar o que nós acreditamos. Um dia a gente não vai estar aqui, mas essa história está sendo contada, né? Esse podcast vai existir, né? A gente acredita nisso. E é disso que a gente entende que é deixar um legado, né? Eu sou a Fer Terra. Terra não é meu apelido, é o meu sobrenome mesmo. Algumas pessoas me perguntam, esse é teu vulgo e tal. Não, é o meu sobrenome, Terra. E o Terra tem muito a ver com o meu estilo de vida, tem a ver com quem eu sou, porque eu sempre busco aquilo que me aterra, aquilo que me fundamenta, aquilo que me dá um propósito e um sentido para a minha vida. Então, meu sobrenome tem muito a ver com aquilo que eu acredito enquanto pessoa.
Eu sou formada em artes visuais, pedagogia, né? Fiz algumas pós-graduações muito voltadas para educação social, arte e educação, educação criativa. Comecei a dançar já um pouquinho tarde, o breaking, comecei com 22 anos. E a partir disso eu vou contar para você como que foi a minha trajetória, né? Como eu cheguei no breaking. Então, na minha adolescência, lá em Maringá, na cidade de Maringá, sou do norte do Paraná, tenho já alguns amigos que eu encontrei aqui que eu sei que é de Maringá, né? Eu sempre fui uma adolescente muito subversiva. Talvez quem está me escutando agora vai se identificar. Também fui. Sabe aquela de levantar pauta, militância? Por que está ensinando desse jeito? Por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que acessar isso? Não é dessa forma. Então, o DNA da cultura já fazia parte de mim e eu não sabia. Que é essa questão de você contestar, de você lutar por um propósito, por aquilo que você acredita. Isso já compunha, então, o meu DNA. Eu acessava as linguagens da cultura hip-hop de forma muito individualizada. Então, eu gostava de rap, eu curtia o grafite, eu acessava, né, ali as festas, o MC e tal, e eu olhava a dança de longe. Mas eu ainda não entendia como composição os 4 elementos dentro da cultura. Então era quase que um flerte. Eu tinha uns dates assim, sabe, com a cultura nessa forma. Já fazia teatro na época, adolescência, já praticava muito a dança-teatro, a pesquisa, né, a proposta da dança contemporânea. Então eu já navegava nessa questão de entender o corpo, eu queria entender, né? Era uma adolescente, mas era uma adolescente que tinha muitos conflitos existenciais, não sou, né, acredito que é a única, né? E aí, num período de bastante conflito na família, divórcio dos pais, isso me levou a querer encontrar uma expressão onde eu tivesse a liberdade de ser quem eu sou, de quem eu era. Então, foi no processo de quando eu entrei na faculdade de artes visuais, ali por volta de 20 anos, que eu comecei a me envolver mais propriamente com a cultura, especificamente com o grafite, trabalhando com projetos de revitalização de patrimônio público, enfim, e sempre com um olhar muito para o social. O que a minha arte pode impactar as pessoas que estão acessando aquilo que eu faço? E aí, então, nesse processo todo, eu comecei a entender que eu também, na minha expressão corporal, eu queria algo que pulsasse. Sabe o baus que faz para fora? Sim, né? Precisava disso, eu queria isso. E aí, então, eu tive o acesso, né, ao breaking, a partir do grafite, vendo a galera dançar, mas eu via b-boys dançarem na minha cidade, tá? Então, tinham os b-boys ali dançando e eu olhava meio de longe e falava, eu queria aprender isso, tenho vontade de acessar, né? E aí, então, chegou o grande desafio. Quem pode me ensinar? Quem vai me ensinar, né? E, gente, por incrível que pareça, a gente fala assim, a gente vê a galera do breaking dançando na rua e é muito fácil você chegar e tal. Mas na minha época e na minha experiência, e eu tô falando no meu lugar de fala, dentro da experiência que eu tive, não foi tão simples assim, né? Então eu cheguei e eu falava, eu quero aprender. E aí os caras olhavam pra mim assim, quer aprender mesmo? Então mostra que você tem raça. Mostra que você sabe mesmo que você quer. Então foi muito difícil, foi muito desafiador. Porque eu não encontrei uma figura, né, uma mulher que se entendia, né, dentro dessa proposta, mulher, para me ensinar. Não havia identificação. Estamos falando de que ano aí? Ai, gente, 22 anos, eu vou fazer 40. 2000 por aí. 2002. Isso aí, essa época. Isso aí, né? Então, foi muito difícil esse processo, né? Então, o que acontecia? Eu via a galera dançar, ia para casa e eu tentava fazer os passos, sozinha, num primeiro momento. Até que eu tive a coragem de encontrar ali um grupo de pessoas, e foi um grupo assim, 3 b-boys, que se disponibilizaram, então, a me ensinar, a dividir, a ter aquela troca. E aí, talvez vocês olham assim e falam, cara, como que você persistiu nisso? Aí eu acho que entra uma questão bem importante, né? Resistir apesar da resistência.
Você bate o pé, vem a resistência e você resiste apesar da resistência. Continuar apesar da resistência, né? Porque aí tinha 2 aspectos. O primeiro aspecto, o olhar da sociedade. Uma mulher de 20, 21 anos, o que você está fazendo no meio de um bando de cara que está ralando no asfalto porque não tinha um espaço gostosinho para treinar? Uma sala. Não, era o asfalto. Se você é mulher e curte mesmo, rala a mão no asfalto, rala o joelho no asfalto. E aí a gente lá ia fazer isso porque eu estava apaixonada pelo breaking. Foi amor à primeira vista. Eu queria estar lá, né? Então eu me disponibilizava nisso. E aí tinha um segundo problema. Quando os b-boys, os caras olhavam e diziam assim: esse é o meu espaço. O que você está fazendo aqui? Esse não é o seu espaço. E aí eu digo uma coisa: o espaço é nosso. Eu não quero roubar o espaço de ninguém. Eu só quero o espaço que é meu. E é meu por direito. Esse espaço é meu. Não é roubar o seu espaço, não é tirar o seu espaço. É só conquistar o meu. É o meu que eu só preciso ocupar. Então tinha esses 2 aspectos, né? Dentro desse processo de resistir. E aí eu tenho resistido e estou aqui até hoje. E você foi solando aí. Fui solando. Foi nessa empreitada de continuar, de persistir. Nesse processo de persistir, gente, eu comecei a trabalhar então com a educação social, arte e educação social. Trabalhei no espaço do presídio, né? Trabalhei dentro de casas de recuperação, espaços que trabalham com políticas antidrogas, todo pensando na pedagogia do hip hop, né? Então, além de ser big girl, eu também estava no processo, sou big girl e acredito numa causa de transformação social a partir do trabalho que eu faço. E eu carregava um lema comigo, que é um lema que eu carrego até hoje. Eu quero que a minha arte, é um pouco pretensioso isso que eu vou dizer, mas eu quero que a minha arte salve pessoas. Uma arte que vai além de mim. Uma expressão de arte que ultrapasse quem eu sou. E que impacte de alguma forma e influencie as pessoas que eu tenho acesso. Então, muito mais do que batalhar, do que me apresentar ou do que ter reconhecimento, o meu objetivo principal sempre foi o que o meu trabalho reverbera no outro. Nossa, eu precisava só pontuar isso que é muito legal. Que esse é o DNA que você falou, né? Que o hip hop não tem a ver com o passo, o jeito de se vestir. Tem também, compõe, né? Mas esse DNA que é o que mantém a cultura. Isso que você fala que é o poder de transformação. Tudo nasce assim, né? E a gente hoje está aqui em 2025 ainda com o mesmo DNA. Não importa se é pelo grafite, pelo DJ ou por um podcast, né? Tipo, quantas pessoas serão impactadas, né, com essa fala? Da hora. Não, e eu tô muito surpresa de... Você é uma multiartista, arte educadora, ativista e foi solando em um ambiente muito hostil nos anos 2000, vamos falar assim, né? Num ambiente que talvez não era tão fomentada a discussão, né, do feminino, do machismo e tal. E você, nesse percurso... Quais parcerias de mulheres você foi encontrando nesse solo? Olha, nesse processo inicial, do ano 2000 ainda, preciso dizer para vocês que eu tive poucas parcerias, tá? E aí eu acho que é importante a gente dizer que, de uma forma que é cultural desse ambiente machista, existe uma rivalidade posta entre as mulheres. E na cultura, nesse período, né, eu acho que hoje a gente já tem outros desdobramentos e a gente pode falar sobre isso, mas nessa época ainda existia bastante competitividade, sabe? Muito alimentada por essa cultura que é machista, né? E também por uma expectativa social a respeito do papel da mulher. Nós somos ensinadas a ser melhores umas do que as outras, né? Preciso me vestir melhor, preciso ser mais bonita, preciso ser mais talentosa. Se eu sou mãe, eu sou melhor do que você, porque eu educo meu filho assim, você não educa. Então, a gente já cresce nessa perspectiva. E quando você traz esse cenário para um contexto
com a cultura hip hop, expressivamente o breaking, aí a gente tem esse aspecto muito mais solidificado. Por quê? Porque é uma cultura em que a gente está fazendo parte dela, mas os b-boys estão nos alimentando, compete contra ela. Você tem que ser melhor do que ela. Vai lá, acaba com ela. Não é? E aí, então, a gente já tem uma força em que a gente tem que resistir apesar da resistência. E se a gente segrega entre nossos pares, que somos entre mulheres, essa força, ela vai cada vez ainda sendo menor. Vai arrancando a nossa força, não é? Mas foram momentos em que eu me senti muito sozinha, respondendo a sua pergunta das parcerias, mas também encontrei momentos em que não foi dentro da cultura que eu encontrei essas parcerias de mulheres, né? Dentro do breaking, mas produtoras culturais, não é? Outras linguagens artísticas dentro da dança contemporânea, do teatro, mulheres que também me apoiavam e diziam: resiste, permaneça, continue com o seu trabalho, não é? E isso me fez acreditar que existia um trabalho a ser desenvolvido no processo de coletividade entre as mulheres. Trabalhar com essa coletividade e com essa perspectiva de colaboração. Fê, te ouvindo agora, né? Claro que a gente sabe desse machismo intrínseco à cultura do break, mas eu que venho de outras danças, do balé, da dança contemporânea, também reconheço nesses ambientes um lugar de poder masculino sobre corpos femininos, gerando uma rivalidade entre essas mulheres. Essa sua fala me tocou bastante. E aí, nesse sentido, por exemplo, no cenário do balé, agora, em 2020, começam a chegar discussões relacionadas ao campo feminista, né? De denunciar assédios ou de pautar as questões relacionadas à sobrecarga de trabalho, à maternidade, aos direitos menstruais. Essas questões estão chegando agora. Em outros campos sociais já são questões que vêm com uma estrada. E no cenário do break, essas questões estão chegando? Quando é que chegam? Como é que chegam? Sim. Falando ali mais ou menos de 2020, logo após a pandemia, né? Acredito que os diálogos e as construções de materiais falando sobre isso, expressivamente dentro do breaking, teve um fomento muito grande. Então a gente tem o Guia Anti-Assédio, né? Que foi um guia elaborado por Big Girls, rede de Big Girls do Brasil, né? Do qual eu fiz parte da construção desse material. Então o que é esse material? Se você está dentro, por exemplo, de um evento de breaking, ou evento de hip hop, e você é assediada, o que você deve fazer? Como você pode se comportar? Quais são os apoios que você tem? Se você está num relacionamento abusivo com uma pessoa que compõe a cultura hip hop, como você vai se comportar? Quais são os canais de apoio? Então tem esse guia, esse material. A gente também tem espaços dentro da rede de Big Girls Brasil, onde a gente discute essas perspectivas de assédio e de abuso. Né? O que a gente percebe? Que quando a gente começou a trazer isso mais à tona, falar mais sobre isso, o comportamento e a postura de muitos b-boys começou a ser diferente. Porque o abusador e o assediador, ele tem medo quando ele é exposto. Quando traz, né, à tona a situação toda. Então, quando a gente começou a falar mais sobre isso, o comportamento... Não vou dizer geral, porque isso é uma luta que a gente ainda vai caminhar muito e muito, mas algumas posturas começaram a mudar. Principalmente o pessoal que a gente tem mais acesso. Um b-boy já me perguntou: Fer, eu ter esse comportamento quando eu estou ensinando uma big girl, quando eu estou ensinando uma mulher, é desrespeitoso? Então você já percebe uma cultura de pensamento sendo transformada, sendo construída, né? Um outro diálogo, um outro espaço de diálogo sendo construído, não é? Então, sim, existe essa proposta de a gente ter espaços falando mais sobre isso. Que bonito, que bom que já vai transformando, né? Vai acessando aí um questionamento, pelo menos, né? Sim. Vamos entrar no perrengue, então, já ligando isso a questões econômicas, equidade de gênero. Como é que é a disputa desse mercado de trabalho, Fer?
Ai, gente, aí vocês pegaram pesado, hein? O calo. Meu Deus. Vamos abaixo, gente. Aham. Ladeira abaixo agora, hein? Vamos direto já pra lá, né? Eu posso falar, então, da minha experiência, Sim, né? sempre. Nesse cenário. Eu atuo, né, já faz alguns anos e estou mais focada nisso como júri de eventos de breaking, não é? E aí eu vou dizer como eu sou tratada em muitos espaços, pensando em equidade e pensando na questão econômica mesmo, né? Então, assim, gente, primeiramente, nós mulheres nesse meio, parece que o tempo todo a gente tem que provar que a gente tem a capacidade de fazer o que a gente faz. E isso é diferente quando é um homem. Não é? Então a gente tem o nosso posicionamento ali. Não, sou profissional, tenho o meu currículo, tenho aqui. Ah, legal, prova. Prova que você tem potencial. Prova que você tem a capacidade. Diferente quando é, por exemplo, um b-boy ou tem uma representatividade masculina. Então, primeiramente, pensar em equidade nesse lugar. Porque eu preciso provar e uma figura masculina não precisa provar. Não é? Então, quantas vezes que eu já fui jurada em eventos de me questionarem. Ah, nem sabe dançar. Nem sabe o que está fazendo aqui. Sem entender qual é a minha trajetória histórica de construção cultural, não é? Dentro da cena. Não é? E aí, então, é muito desleal essa perspectiva. Uma outra questão. Os espaços aonde... Hoje em dia não, mas no início, onde eu tive a possibilidade de ser chamada como júri, onde eu tive a possibilidade de ser chamada como competidora, é porque um b-boy indicou. O b-boy tal te indicou. Então tem essa questão de que, precisa um macho me indicar para dizer que eu sou boa o suficiente para fazer o que eu estou fazendo. Sabe? É ladeira abaixo, né? Não existe preocupação. Sim, tá tudo certo. Não existe a preocupação de se dar o trabalho, de investigar e de me conhecer. De saber quem eu sou, de ler o meu currículo, entende? Isso. A palavra do outro basta, não é? Já aconteceu situações em que você vai ser jurada de um grande evento em São Paulo, Fer. O fulano vai ganhar tanto e você vai ganhar tanto. E aí você questiona o porquê. É porque ele tem uma trajetória mais solidificada do que a sua. O que é solidificado, gente? O que é sólido dentro da caminhada? Ter ganhado mais campeonatos? Talvez, não sei. Acho que não existiria uma justificativa para isso, né? Nossa, a questão de campeonatos também é algo que divide muito, né? Porque como a gente viu no primeiro painel com o Maiquinho, tem uma diferença de competição, de batalha e de cypher. Eu me considero uma pessoa de cypher. Gosto de dançar em festa, com os amigos, bater bola, assim, né? E agora você tocou nesse assunto da competição. Como é feita essas divisões? Como que tá a participação das Big Girls? Agora o Rafinha já puxou para uma parte mais tranquila, assim, né? Mas vamos respirar. Vamos respirar um pouco mais. Daqui a pouco vem outra. Daqui a pouco vem ladeira abaixo de novo, né? Competição hoje, né? Hoje com o cenário olímpico a gente tem uma participação muito mais expressiva das Big Girls, né? Um preparo muito maior das Big Girls também. Um apoio, um incentivo muito maior para que as Big Girls estejam nesse espaço de competição, estejam se preparando. É o ideal? Não, ainda não. Não é. Não é? Porque nós temos Big Girls que são mulheres, que são mães, não é? Que precisam dividir jornada de trabalho, ainda treinar e ainda estar num cenário de competição. Quando a gente fala, gente, num cenário de competição, agora com o cenário olímpico, o sarrafo tá aqui, ó. Não é? O nível competitivo está muito alto. Então, antes, a gente fazia ali umas movimentações, estavam nas competições, uhul, legal, tá massa. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito treino, é muita dedicação. Por quê? Porque o nível aumentou.
O acesso que nós temos hoje a informações de treinamento é muito mais próximo de nós. Então, a gente tem muito mais possibilidade de crescer corporalmente nas nossas movimentações, na nossa técnica, no nosso desenvolvimento enquanto artista, enquanto b-boy, big girl, não é? Que antigamente a gente não tinha. Era fita VHS quando você conseguia uma. Hoje em dia, com a tecnologia e com o acesso, né, a gente tem isso de uma forma muito mais ampla. Aqui no Brasil, a gente tem o Big Girls, que vem fora para cá, da oficinas, da workshops. Isso não era um cenário até pouco tempo atrás. Até talvez 2019. Hoje a gente tem isso mais de forma muito maior, né? A gente acessa muito mais. Então, se a gente for pensar no cenário competitivo, na participação da mulher, a gente então percebe muito mais esse apoio, esse olhar pelo fomento e por esse boom do breaking de forma mundial, não só por conta das Olimpíadas. As Olimpíadas só foi um glacê que colocou em cima, porque a gente tem uma história aí, né, desde a década de 70, então a gente não começou ontem com a cultura hip hop, não é? Senão a gente coloca tudo ali no nome do cenário olímpico como se eles tivessem feito tudo. E não é? Então, assim, mas a gente tem esse olhar de maior incentivo. Espaços públicos que abrem seus espaços para que possa haver acontecer os treinos, pensar em treinamento específico para o desenvolvimento, né, desse artista que agora também se coloca como atleta, não é? Não sei se eu respondi ou se eu falo um pouco mais sobre isso. Você já trouxe num panorama meio mundial e eu fico curioso, Curitiba, por exemplo. Ah, ótimo. Tá. Né? Eu lembro lá também nos anos 2000, quando eu comecei, que a cena, sei lá, tinha umas 200 pessoas e tinham 5 big girls, assim. Será que o que mudou de lá pra cá e o que a gente fez pra contribuir com isso também, né? Olha só, estou em Curitiba desde 2011, tá? Então vou falar do recorte 2011 pra cá, pode ser? Que é a experiência também, né? Quando eu cheguei em Curitiba, tinha um grupo bem grande de big girls que dançavam. Grande assim, né, gente? Vamos fazer um recorte, 200 b-boys, 20 big girls, tá? Um grupo bem grande, bem grande, não é? Uma porção, uma fatia, né? Que estavam nessa proposta de participar de competições, vamos treinar, vamos estar junto com os grupos e tal, mas ainda muito de forma separada, né? Muito de forma individualizada. Eu, né, fazia parte de uma crew de homens, né? Era a única big girl dentro dessa crew. E tinha pouco diálogo com as outras big girls. Que o que acontecia? Essa big girl faz parte dessa crew, essa dessa aqui, então a gente se encontrava pouco, não é? Depois de um processo de tempos ali, aqui em Curitiba, e depois eu falo sobre isso também, mas por uma motivação pessoal, de um conflito de dor que eu passei, que tem a ver com assédios, né? Enfim, numa relação afetiva que eu tive, eu entendi a importância de trazer as mulheres para mais perto, não é? Então, começou-se com a proposta do coletivo CW Breaking, que é o trabalho que a gente ainda tem, que a gente tem hoje, né? E na proposta do coletivo, sim, era trazer a coletividade de artistas da cultura hip hop para um espaço onde a gente pudesse ter diálogo e pudéssemos treinar juntos. Mas a minha proposta particular, que eu não contava para ninguém, era poder trazer as big girls para esse espaço onde a gente pudesse se fortalecer. É muito diferente a gente ver um treino de b-boy e um treino de big girl. Gente, é incrível isso. Quando eu comecei a dançar, faz em parênteses, eu lembro dos b-boys falando pra mim assim, porque você tem que dançar como os caras. E eu dizia assim, mas eu vou dançar como mina, porque eu sou mina e me reconheço mina, não é? E aí eles vinham me ensinar. E aí eles falavam assim, não, tem que colocar o braço aqui para fazer o freeze. Aí eu falava, eu tenho peito, gente. Tem que empurrar o peito, né, para fazer. Porque era difícil e eu não tinha a identificação deles entendendo a minha estrutura de corpo e como eu aprendia. E aí, quando a gente começou com essa proposta, vamos treinar as big girls nesse espaço coletivo, a gente se entendia melhor.
A gente entende a afetividade quando a gente conversa, a gente entende que tem dia que não é o nosso dia, principalmente quando a gente está de TPM, entendeu? Tem dia em que a nossa cabeça não funciona e o nosso corpo não vai executar o movimento. E aí os b-boy tá lá, vai, bora, tem que fazer, tem que não sei o quê, e a gente tá assim, ó. Eu tô dando o meu máximo e tá ótimo, eu só tô querendo, né? Enfim, e a importância da gente ter esse espaço onde as mulheres se fortalecem. Hoje, na cena de Curitiba, a gente tem um grupo de mulheres que é um grupo ainda que está se solidificando dentro desse coletivo, dentro dessa proposta. A Sil, que também vai estar aqui no domingo, a Silvia Duarte, que também é Big Girl. A gente é muito parceira, muito amiga, a gente desenvolve muitos trabalhos juntos. Fizemos um evento ano passado, que esse ano a gente vai fazer uma nova edição, que é o Master and Beginner, que trabalha com essa proposta de a gente ter esse diálogo geracional da antiga geração com a nova geração, né? Para que a galera que está começando na cultura entendam a história da cultura hip hop, que essa história seja preservada, que não seja só passo por passo, porque com as Olimpíadas a gente corre esse risco, vou aprender alguns passos, não é? E só vou executar esses passos, mas sem entender a essência do que baliza essa dança, que é a nossa cultura, que é a nossa história, não é? Então, sim, a gente tem essa proposta, esse trabalho de se juntar, de se reunir como Big Girls em Curitiba, em alguns espaços, trazendo diálogos, discussões para fortalecer a cena da mulher aqui. Fê, é muito legal te ouvir falando sobre esse treino, né, das Big Girls, descobrindo coisas sobre o corpo mesmo, né, o que diferencia um treino de Big Girl de um de B-Boy. Eu me lembro lá de São Paulo, né, da minha experiência de coordenar, às vezes, espaço de dança, e a gente contratava uma Big Girl para dar aula que a gente chamava de hip hop. E aí só vinham meninas fazer aula e a gente falava, olha esses caras, não sei o que, não vem. Né? E agora você trazendo essa outra perspectiva me abre um lugar e aí já me abre um link para querer saber também do teu processo como uma pedagoga da dança. Eu sei que você tem uma pesquisa em relação a isso. Então, da onde vem esses insights? Você falou também da sua experiência nesse lugar de uma educação com um olhar de transformação social. Tem esse lugar de percepção de uma outra corporeidade, uma corporeidade feminina. Como é que isso se articula na sua pesquisa pedagógica? Só um pouquinho, toma uma aguinha, Fer. Eu só vou fazer um breve... Só aproveitando, antes da Fer responder, esse projeto, a Fer está aqui porque este projeto é realizado através de políticas públicas de cultura, pela Lei Paulo Gustavo. Por isso ele está sendo realizado de graça. E conseguimos gerar emprego e renda para vários artistas aqui. Pedimos que vocês colaborem, avaliando através daquele QR Code que está ali no banner que o Rafa vai mostrar. Atenção! Isso é uma exigência da Secretaria de Cultura para validar que esse projeto está acontecendo, para garantir que a gente está acontecendo, que ele é pertinente, é relevante ter essa discussão. Então, eu peço essa gentileza para vocês, antes da Fer, pronto, tomar aguinha, certo. E agora vem a... Arte é trabalho e dá trabalho. Exato. E para a gente construir um plano de carreira e horizontalizar, né, é preciso que todos e todas a gente caminhe na mesma direção, né? Que, aliás, vai ser uma próxima pergunta depois. Como é trabalhar, né? Como é o mercado? Mas antes, vamos voltar aqui. Volta. Então, vamos lá, gente. Sobre essa questão, a minha proposta de trabalho, né? A minha pedagogia, né? No meu trabalho, eu tenho um grupo ali no Espaço Cajuru em que eu dou aula, não é? Que eu intitulo como Breaking Experimental. Por que Breaking Experimental? Dentro da minha rota como Big Girl, eu adquiri algumas lesões no meu processo de aprendizagem, né? Eu acho que você também tem hérnia de disco, né, Rafinha? Eu também, 2 hérnias de disco, né? Por conta de muito impacto, né, no chão, por treinar errado, por não ter uma consciência desse corpo, né? Por esse processo de aprendizagem, como eu citei para vocês. Não, você tem que mostrar que você sabe, se joga no asfalto, né? Sem aquecimento, sem alongamento, sem preparo físico, sem fortalecimento. E é isso, né?
E aí, no processo educativo, né, como arte educadora social, eu comecei a olhar esses corpos com um pouco mais de cuidado. Meu Deus, essa coluna não pode bater no chão dessa forma. Esse apoio não pode ser desse jeito, porque essa pessoa ainda não tem a consciência de qual é o peso do corpo dela nessa, né? Então, eu comecei a pensar numa proposta de movimentos educativos para o processo de aprendizagem do breaking, para evitar lesões. Nessa turma, gente, é desafiadora, essa turma na qual eu ministro as aulas ali na Regional do Cajuru, porque é uma turma mista, de crianças de 5 anos a adultos de 50 a 60. E eles querem aprender breaking. Mulheres de 50 anos que fazem aula com seus filhos, que nunca dançaram e que estão no espaço porque entendem que aquela linguagem que é o breaking dá uma liberdade, um empoderamento para a identidade dela como mulher e ela quer aprender. Então eu precisei redescobrir a minha pedagogia. Eu não poderia ensinar um passo de breaking, top rock, tá? Até porque a movimentação muito agressiva no primeiro momento, talvez não iria acessar essa mulher que já vem de um contexto que ela entende que aquilo é agressividade. Eu tive uma mãe nesse contexto que falou para mim assim, Fê, eu fico preocupada no momento em que a gente vai simular batalhas, igual acontece no breaking. Ela falou isso durante a aula. E eu perguntei por quê. Ela falou, porque eu tenho medo do enfrentamento e parece que vai acontecer uma briga. E aí eu precisei reconstruir com ela de que as batalhas que acontecem no breaking, a maior batalha é de você com você mesma. É você enfrentar os seus medos. É você enfrentar a sua dificuldade de se apresentar publicamente. É você estar vulnerável. E estar vulnerável, acho que é uma das nossas maiores batalhas, que gera insegurança. Quando eu falei isso, ela chorou na aula. E aí ela falou, me ensina a ser vulnerável na batalha. E aí eu falei para ela, primeiramente eu vou te ensinar a ser forte. Fortalecendo o seu corpo, fortalecendo o seu processo de aprendizagem, o seu autoconhecimento e a sua autoconsciência a respeito do seu corpo e do corpo do outro. O respeito consigo e o respeito com o outro. Então, a partir disso, eu comecei a buscar muito na proposta, né, da dança contemporânea, a dança somática. A minha irmã, ela é bailarina contemporânea. Então, ela me ajuda muito nesse processo, não é? Ela é bailarina também. E também na capoeira, né? Eu pratico capoeira, então o processo de aprendizagem da capoeira me ajudou muito nesse processo de entender caminhos. Então foi a partir disso, foi a partir desse olhar sensível para o outro, para o corpo do outro, não é? Que eu repensei a minha pedagogia de ensino. Uau, nossa, super. Não, que é isso, que é um jeito de se posicionar de novo, né? Mais uma vez você traz de uma outra visão, que a dança, que é uma maneira de você se posicionar na vida, né? E aí acontece uma troca da sociedade, né? Ó, minha postura é essa, esses são os meus valores. Daí a sociedade devolve e você tem a estrutura, né? E é muito louco também pensar nessa metáfora, que é... A gente trabalha com o corpo e supõe que a gente entende do corpo, né? Não, e as lesões vêm, a longevidade vai... Porque justamente a gente está tão preocupado em decorar uma sequência que tem o seu valor também, que esquece da essência, né? O corpo, a carne, o sangue, o osso, né? A alma, o espírito depois também. E como o breaking é o caminho para isso. Né? Exato. Sobre isso, Rafinha, só fazendo um adendo, falta sentimento. Muito legal os passos, eu acho que eles são importantes. Uma apresentação, né? É importante. Faz parte do processo de se desenvolver enquanto profissional da dança. Mas a gente não pode perder o sentimento, que é o sentido pelo qual eu faço o que faço. E o breaking, ele nos dá esse sentimento da liberdade. A partir do momento que eu perco a liberdade de sentir,
o movimento e eu só sinto aquilo que me dá consciência. Eu preciso estar consciente para eu estar sentindo. Se eu não estiver consciente, só fazendo por fazer, aquilo não vai passar pelos meus sentidos. Vai me proporcionar um bem-estar, vai me fazer feliz, porque vai liberar dopamina, eu vou me sentir, né? Mas não vai me dar consciência. E quando eu tenho consciência, eu tenho a presença do que está acontecendo naquele momento. Eu sinto. O que a gente percebe muito nas competições de batalhas é que falta, às vezes, sentimento, que é a presença, porque a gente está muito mais preocupado com o que a gente precisa demonstrar para ganhar aquela batalha ou vencer a dança em relação ao outro, né? Oi, super. Vou aproveitar essa pausa, porque a gente vai receber um mimo da Red Bull, gente. Não! Ladeira Bausch é a primeira vez recebendo ao vivo um mimo. Recebidos do Ladeira Bausch. Recebidos. Gente, do Ladeira nunca. Bausch. Tamo junto! Caramba. Não acredito! Valeu. Que tem esse grande projeto que apoia tanto o breaking, né? Que é o BC One. E agora também tá chegando embarcando várias outras danças, né? O Dance Art Style. Valeu, Red Bull. Uma pergunta. Pra quem tá aqui também na colônia, além disso, né? Você vai trazer um pouco dessa sua visão na oficina daqui a pouco. É isso? Sim. Então vamos até reforçar a galera que tá hoje aqui, daqui a pouquinho, oficina gratuita com a Fê, seguindo todo esse pensamento que ela tá trazendo. O breaking singular. Dança, autoria e identidade. Que lindo! Gente, já estamos quase... 16 horas. Às 16 horas aqui mesmo, tá? Fazendo parte do projeto Ladeira Crew. Gente, estamos nos encaminhando para a finalização dessa gravação de podcast, mas antes disso, vamos perguntar: existe alguém dessa plateia interessado em trazer a sua voz para essa ladeira e fazer uma pergunta para a Ferterra? Tem alguém que queira colocar a voz? Bora, hein? Vem, Tem Clara. que chegar perto, não adianta, tem que vir abaixo. Por favor, tem que ser no microfone, porque é um podcast, estamos gravando. Se apresenta, da onde você vem, seu estilo favorito, cor favorita. Ai, tudo isso, socorro. Prazer, eu sou a Maria. Pra cá. Aqui tá bom. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Obrigado. Oi, prazer, eu sou a Maria Clara. Me identifiquei muito com o que você falou, porque eu tenho um projeto que é só para mulheres, só que estuda rios. Então, que trabalhando essa sensualidade, esse empoderamento, esse lugar em outro lugar. Pelo fato de ser uma dança sensual, eu consigo ver mais mulheres trans como eu buscando isso. No break, existe esse lugar, porque você falou que, tipo, tinha 200 homens, 20 mulheres. Quantas mulheres trans também ocupam esse espaço? Você já viu, por tudo que você já viveu e trabalhou, você conseguiu ver esses lugares? Ou é uma luta que hoje é só pelas mulheres cis e mulheres trans ainda não permearam esse espaço? Era mais essa minha pergunta, o que você viu? Sim. Maria Clara. Maria, assim, olha, eu vou falar muito daquilo que eu vejo, tá? Ainda existe uma invisibilidade bem significativa. Existe a luta, sim. Existe algumas que se reconhecem nesse espaço e se manifestam dentro da cultura breaking. Mas se eu digo para você que de 200 tinham 20 mulheres que se reconhecem nesse lugar, mulheres, se eu for colocar mulheres trans, 2, 3. O número tem. Existe, sim. É uma luta, mas ainda num processo que iniciou, ele está acontecendo, mas de forma muito morosa, sabe? Fê, a gente tem aprendido... A gente tem aprendido aqui, também na colônia, sobre os nomes, né? Que os passos vêm dos nomes das pessoas que criaram. E a gente tem a aula do Ben Chen ontem, essa documentação desses passos, né? Quais são os passos que as Brigirls têm assinado aí nessa Ai, meu rolê? Deus. Vamos lá. Meu Deus, Eu lembro de um. O Baby Love
Eu Só. confesso para você que eu não tenho o conhecimento específico para te trazer essa informação. Isso é bem importante, né, gente? Sim. Vamos documentar Sim. passos, Big Girls, porque isso faz toda a diferença lá nos registros da documentação do break. Não, e é uma estratégia até contra o pensamento patriarcal, né? Ou o pensamento colonialista, né? Ou o pensamento de embranquecimento da cultura. Porque você pega, coloca um outro nome, registra aquilo, de tanto se falar daquele jeito, parece que não houveram Big Girls na década de 70. Não houveram Big Girls na década de 90, 2000. Não existe. Eu duvido que na década de 70 não tinha também a discussão trans lá, né? Até porque a formação das balls era isso. É a galera que queria dançar e era excluída, né? Mas a Maria é uma menina que também representa muito esse lugar. Ela já foi fazer várias oficinas comigo e está procurando, né? E aí, como que a gente... Agora, eu queria saber, seria uma ótima dica como professor, né? Homem cis. Como que a gente poderia receber melhor? O que a gente está fazendo, né? Nesse caminho que está afastando as mulheres, né? Nessa questão. Reformula a pergunta para mim, por favor. Nós contribuímos, nós homens cis, que recebemos muitos alunos, né? E é gente que transforma esse conhecimento. Certo. E às vezes, por um traquejo ou não saber falar de muitas maneiras, acaba afastando. Como você percebe na prática pedagógica que são sinais mesmo? Que em vez de fortalecer a cultura a partir disso, né? Do aspecto feminino, eu tô excluindo ainda mais. Acho que primeiramente é reconhecer que existe um indivíduo que não é como você. Como eu falei, né? Nos momentos em que eu tive o contato, um b-boy me ensinando, era um b-boy olhando o meu corpo como um corpo que era masculino, no processo de aprendizagem. Então, primeira coisa é reconhecer que é um indivíduo diferente. Que não existe uma cartilha em que eu vou acessar todo mundo igual. É reconhecer que são indivíduos diferentes, que têm processos de aprendizagens diferentes, tempos diferentes e tentar buscar aplicar isso na sua prática. Reconhecer também que quando uma mulher está no meio de muitos homens no processo de aprender o breaking a gente aprende muito no chão, né, gente? É apoia aqui, é a perna lá, perna abre e tudo mais. De que maneira eu vou olhar para esse corpo sem que essa pessoa se sinta desrespeitada? Eu vou tocar nesse corpo. No meu processo, né, lá em 2000 e tanto, muitos me diziam, deixa eu te ensinar esse passo. E nesse ensinar o passo, rolava uma mão ali, uma mão lá. Ah, faz parte do processo. Então, de que maneira eu olho para o corpo do outro com respeito? E isso eu falo o corpo o homem com o homem, né, que se reconhece dessa forma. Então, a gente precisa ter esse olhar do respeito para o corpo do outro. Eu não toco um corpo se eu não fui chamado para isso, né? Então, é também essa questão de não ter tanto essa voz que é desse lugar de competitividade. Sim. Sabe? E alimentar isso. Eu nunca vou dançar como um homem. Ah, aprende a fazer todos os milhões de power move. Nem se eu nascer de novo eu vou fazer isso. Entende? Até porque não é a minha característica como big girl. E é reconhecer isso. Que existem formas e pedagogias e processos que se adequam a diferentes contextos e pessoas. Eu acho que se a gente tiver esse olhar cuidadoso, a gente já sobe aí o nosso processo. E agora talvez eu inverta um pouquinho a pergunta de o que agora nessa cena, desde que você está participando, desde que você entrou na cena do break, o que as mulheres contribuíram para a cena do break? Desde que você se reconhece, né, nisso. O que mudou? O que você acha de gestualidade, de corpo, de cultura? O que transformou a partir disso? Gente, criatividade, né? A mulher, ela tem essa capacidade, assim, né? Esse potencial criativo, esse quadril, essa gingada, esse floreio, né? Então, eu acredito que
esse olhar da mulher para dança deixou, né, e trouxe os contornos para a movimentação breaking. Esses contornos que eu falo de forma mesmo, né? Um processo muito mais construído, isso. Essas linhas mais sinuosas, né? Tem esse mais sensual, não é? Que a gente percebe isso. A gente percebe também muito mais um diálogo sendo aberto. A mulher é do diálogo, né? A gente gosta de conversar. A gente chama todo mundo para conversar porque a gente quer construir uma ideia. Não é? Então, eu acredito que o papel e a representatividade da mulher nesse meio, ela traz esse espaço do diálogo, né? A irmã, né, como é o nome dela? A irmã de coworking, que foi a grande precursora, Campbell, Cindy, ela, cara, o que ela fez? Ela foi que reuniu toda a parada. Embora fica tudo no nome dele, né? Ah, e ele é o cara, e começou tudo com ele na festa. Mas quem é que teve a ideia da festa? Foi ela. Foi a mulher que reuniu. Para quem que estava direcionado aquilo, né? É isso. O coração da coisa. Era ela, o sentimento era ela. Era ela reunindo todo mundo. Qual foi o papel dele? Vou tocar, vou animar. Mas foi ela que reuniu. Então, a contribuição da mulher para esse espaço. A mulher, ela contribui, ela agrega, ela traz para junto. Ela tem esse olhar de coletividade e de colaboração, de cuidado. Tem essa linha mais tênue, né, mais fina, para perceber aquilo que talvez os homens não percebam. E aí está a potência dessa junção, da representação da mulher e do homem. E quando existe esse trabalho junto, olha a potência que é. Colaborativo, né? Sim. Temos mais perguntas. Tem que vir junto aqui. Meu nome é Adriana, sou artista gráfica também, danço também. Eu queria saber, dentro disso que você trouxe da marca da mulher, né, no break, se há resistência dos homens dizendo isso já não é break, porque está sendo sinuoso, ou sendo mais curvilíneo, ou dando a nossa energia, né? Se há uma resistência, se há também uma crítica a isso, né? Porque a gente, né, tá abrindo o caminho, mas sempre para abrir caminho, né, tem que ficar na luta, né? Olha, sim, eu acho que se a gente for pensar assim, eu não gosto de ter uma fala generalista, né? Ah, isso acontece de forma geral e tal. Mas ainda assim acontece de ter esse olhar de esse movimento que você fez é feio, ou nem faz parte da cultura, ou nem é breaking. Você precisa melhorar, faz assim que é melhor. É melhor por quê? Quem disse? É melhor na sua perspectiva, né? Dentro daquilo que você entende da tua trajetória de dança, né? Não tem nenhum respaldo que diz que o que eu estou fazendo não é breaking ou não faz parte. Uma movimentação que é mais sensual, ou uma movimentação que é de uma outra linguagem que eu quero incorporar na minha identidade corporal como big girl. Ainda assim tem esses olhares. Mas não porque assim, isso não está dentro do que a gente entende como a modalidade breaking. É muito mais no outro olhar de descredibilizar aquela autoria de movimento daquela big girl, sabe? Muito bem, gente, vamos finalizando, aguardar vocês às 16 horas. Fer, para finalizar, queria que você deixasse seus arrobas, onde que a gente encontra, onde que a gente pode ir lá fazer uma aula contigo, te conhecer, né, e conviver contigo. Só pra gente... E agradeço demais, agradecemos muito a sua participação. Acho que contribuiu muitíssimo, agregou demais o pensamento aí de dança. Ai, gente, obrigado, né? Obrigada pela participação, por essa troca, por esse conhecimento que a gente constrói junto, pela troca de vocês que estão aqui assistindo, né? Porque acredito que a gente tem essa energia que reverbera, né? Então, muito do olhar de vocês também contribuiu para conduzir esse bate-papo, embora a gente tenha um briefing.
né? Mas eu acredito muito no processo que ele acontece. Exatamente, né? Exatamente, é invisível. Ele vai fluindo para onde que precisa ir, né? Como um rio que vai desaguando e vai seguindo o seu curso. Então, obrigado. Foi muito gostoso ter essa troca e esse processo aqui de tudo que a gente construiu. Para vocês me encontrarem no Instagram, é terra.fer, né? Me encontram lá. E as aulas acontecem, as aulas que eu ministro, né, que eu compartilhei aqui, na Regional do Cajuru, no espaço da Secretaria de Esporte e Lazer, tá? Fica ali do ladinho do Capão da Embuia, tá bom? Os encontros ainda não começaram esse ano, ainda está no processo de férias, mas a gente retorna com as aulas em fevereiro. Os encontros são de terça e sexta, das 7 às 8h30. Show. Obrigada, gente. Obrigado, gente. 16 horas aqui, hein? E esse foi o painel Ladeira Crew aqui na Colônia 2025, Ladeira Bausch. Pedimos aí nesse momento, então, quem puder ali dar uma olhada no QR Code, avaliar o projeto, né? É um projeto de lei de incentivo à cultura. Isso é muito importante para a continuidade, né, desses incentivos. E daqui a pouquinho enche a garrafinha, que teremos uma oficina aqui com ela, Fer Terra, e as suas práticas pedagógicas no breaking. Vral! Esse projeto tem a idealização da Deusas Produções, entrevistadoras Paula Petreca e Juliana Alves, curadoria e mediação Rafa Fernandes, captação de som e edição Lu Fatini, produção executiva Moira Albuquerque, captação de imagem Lídia Sanaio Ueta. E o design ficou com a Dobra Cultural. Ladeira Crew agradece Colônia de Férias e toda a equipe que fez esse evento especial acontecer. Eládio Prados, Pantufa, Thalita Machado, valeu! Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.